Aí uma outra besteira imensa que isso condomínio e associação de morador faz. Revista pessoal. Gente, para deixar claro de uma vez por todas, que esse é o assunto que mais me irrita. A gente fala, tá fazendo uns 15 dias, eu tive uma discussão num grupo de segurança, né? Eu falei, olha, revista pessoal é proibida. Você não pode fazer busca pessoal na pessoa, você não pode fazer revista. Aí falaram pra mim, mas por que não pode? Eu falei, porque é lei. Quem pode revistar? O empregado no empregador. Desculpa, o empregador no empregado que é dele, tá lá registrado por ele. No condomínio, a empregada doméstica que passa lá na portaria, ela não é empregada do condomínio. Então, se o condomínio resolver revistar os prestadores que são do condomínio, funcionários deles, se achar que tem algum motivo para fazer uma revista, ele pode até fazer. Mas, no funcionário do morador, não pode, é lei. A gente não pode burlar a lei. Porque é aquilo, né? Como as pessoas em condomínio costumam muito... Síndico, eu nunca, não gosto muito de falar isso, mas tem alguns síndicos que eles pensam que eles são donos do condomínio. E síndico dono de condomínio, diretor dono de condomínio, é um problema para a gente fazer entender isso. Vou contar só para você entender como é que funciona a coisa. A sua empregada doméstica, ela olhou lá seu anel Tiffany em cima da mesa e resolveu roubar. Meteu no dedo e subiu. O vigilante que está lá na porta, ele pode até pedir para ela abrir a bolsa, olhar. Ah, mas é só abrir a bolsa. Não é uma revista, é só abrir a bolsa. Então pede para abrir da sua mãe, vamos ver se você vai gostar. Já não vai. É a mesma coisa. Ele é um civil revistando outro civil. Ele não pode fazer isso. Aí a doméstica chegou lá com o anel Tiffany no dedo. Ele olhou a bolsa, ela saiu. E você perdeu um anel caro. Ponto. Você vai reclamar pro bispo, porque não vai ter jeito. Você concorda? O cara, ele não sabe que aquilo é uma joia, nem que aquilo não é do prestador. Ele olhou lá, a mulher tá com o anel, dane-se, às vezes ele nem olha na mão dela, nem sabe o anel. Ele tá tão no mecânico, né, de olhar a bolsa, passa outro. Olha a bolsa, passa outro. Olha a bolsa. Ele não tá nem prestando mais atenção, ele só tá olhando a bolsa. Só que esse olharzinho da bolsa é errado. Aquela revistinha no porta-mala que é feito pro cara entrar, é errado, isso é crime, a gente não pode fazer. E o que a gente tem que pensar quando a gente está gerindo um condomínio ou uma associação de moradores? Porra, eu não posso chamar uma ação para mim, para ter que pagar uma ação indenizatória simplesmente porque eu quero agir irregularmente, né? Então, isso que as pessoas precisam aprender. Nesse dia da discussão no grupo que eu contei, o moderador do grupo, quando eu falei que era proibido, e ele um consultor também de segurança, tudo mais antigo, aqueles que gostam dessas benditas revistas, eu vou chamar o senhor não sei o que é reitor de não sei da onde. Falei, pode chamar, mas tá na lei, né? Não pode. Chamou o tal do reitor. O reitor veio, olha, é proibido mesmo. E por mim, nem a revista de empregado e empregador eu faria. Porque é aquilo, você tem outras formas de saber se o cara furtou na casa da pessoa. Se você tem joia, dinheiro, dólar, seja lá o que for que você tem em casa, mete câmera em tudo. Acabou, minha casa tem câmera em todos os lugares. Então, aqui andou, o problema aqui são meus cachorros, não é dinheiro. Porque se eu viajo, eu quero ver os meus cachorros. Se eu tenho uma empregada, agora depois da pandemia já não tem mais empregada nem nada, mas quando eu tinha, eu queria ver os meus cachorros. Então, minha casa é forrada de câmera. Fora, dentro, garagem, todo lugar. Porque eu quero olhar meus bichos. E se alguém fizer alguma coisa, meus bichos vão arrumar uma encrenca federal. Na questão do furto, é a mesma coisa. Você quer saber se a pessoa mexeu nos seus armários ou não? Mete câmera. Acabou. Sumiu. Levanta as imagens. Como que tem que ser essa câmera da sua casa? Você tem que ter as câmeras bem posicionadas, um DVR instalado e você tem que fazer o backup dessas imagens. Que, aliás, condomínio é mestre em não fazer backup. Quando a gente precisa daquelas imagens, manda levantar, não tem nada. Ah, mas o DVR deu problema naquela semana, então não tem. E isso em casa também é preciso. Então, se você tem um DVR em casa, você tem que fazer aquele backup periódico lá, para você poder ver se aconteceu alguma coisa. Porque assim, quando acontece alguma coisa, dificilmente é naquela hora. Ah, sumiu, já descobri, já foi atrás, já... Não é assim. Normalmente sumiu hoje, você vai dar conta que sumiu dali 15 dias. Se você faz o backup regular daquilo, quando você quiser, você vai lá, levanta, olha todos os vídeos e pronto. Condomínio é a mesma coisa. Nesse caso, inclusive, da revista pessoal, se a pessoa pegar dólar, botar dentro da roupa, o cara não abre a roupa dela para saber se tem dólar ali ou não. Ou do outro prestador de serviço que saiu da sua casa e furtou joias na sua casa. Então, isso que a gente tem que ficar esperto. O que é dentro da lei, a gente pode fazer. O que não está dentro da lei, a gente não faz.
Segurança de associação de moradores, o morador é parte ativa dessa segurança. Se fosse um condomínio de prédios, também seria, mas de uma outra forma. Então, a sua casa, numa associação de moradores, ela tem realmente que estar bem segura, para você estar em segurança. Aí você chega numa associação de moradores, eu tenho Honda que passa 24 horas. Os da noite são aqueles que eu falei. Se você ficar acordado que nem eu, você vê nego chinelando de noite para chegar logo lá na portaria, né? Que é costume. Isso eu nunca vi, é uma mania de Honda noturna, eles são um problema pra gente. Mas enfim, tenho lá meu filho de 3, 4 anos, moro numa associação de moradores. Deixa ele brincar lá fora, na frente da minha casa, sem ninguém. Tá na minha casa, eu moro numa associação, passo Honda. Gente, não dá para fazer isso. Sabe, eu tenho uma filha, um filho de 10 anos de idade. Foram andar no condomínio, não sei onde estão andando por aí. Um monte de obra no condomínio, um monte de prestador que entra e sai, um monte de visitante que entra e sai, que a gente tem aquela mania de o prestador é o bandido. Às vezes não é, hein? A gente tem que ficar ligado, porque às vezes a visita é o bandido, às vezes o morador é o bandido, né? A gente não pode esquecer que existe isso. Então, você tem lá seu filho de 3, 4 anos, vai brincar no jardim da frente com você. Ou com uma babá que preste atenção no que a criança está fazendo. Meu condomínio mesmo tem babá que não presta atenção em nada. Mas enfim, o pai contratou, não sou eu que vou falar para atirar, né? Aí seu filho de 10 anos tá rodando lá pelo condomínio sozinho. Não dá. Você quer andar de bicicleta? Nós vamos andar juntos. E aliás, aqui a gente dá um monte de curso, né? E um deles, inclusive, fala da criação de filhos. E isso é uma coisa que eu falo. Aproveite o pequeno tempo que você tiver, vai dar uma voltinha de bicicleta com seu filho, vai fazer alguma coisa legal com ele. Às vezes a gente não tem tempo, não dá, né? Mas a gente tem que pensar que isso é um risco. Porque você não sabe as pessoas que estão dentro daquele condomínio. Né? Às vezes você está morando de um lado de um cara que realmente é bandido. Então a gente não pode realmente dar moleza para esse tipo de coisa. Tem que ficar esperto para evitar que esse tipo de problema aconteça. Bom, aí aquele outro grande problema, mas esse é associação de moradores e é condomínio também. O bendito do vigilante armado. Gente, para que precisa de vigilante armado em portaria? Só me explica isso. Eu gostaria muito de entender. Para mim, vigilante armado, a gente usa para VSPP, que é o cara que está lá com segurança VIP, né? Então, ele tem um cara cheio do dinheiro, que está de carro blindado, ele está ali junto, está armado, porque qualquer coisa que aconteça com ele, ele tem que ir para cima e resolver. Não dá para ele ficar sem arma olhando para a cara de quem quer sequestrar o expatriado dele, por exemplo. Então, não dá. Transporte de carga, você precisa do cara armado. Transporte de valores, você precisa do cara armado. O que acontece com esse vigilante armado? Na maioria deles, eles são realmente armados, eles fazem o treinamento, eles fazem a reciclagem, eles têm autorização para andar armado. Só que ele só pode ficar armado ali naquele posto. Ele não pode fazer ronda armado, não pode fazer nada disso, tem que ficar ali naquele posto. Agora, o principal, será que ele tem inteligência emocional realmente para fazer aquele posto dele, para ficar naquele posto dele armado? Como será que seria a reação do cara se chegasse alguém para invadir a portaria? Como será que seria a reação dele se ele visse que você está entrando na sua casa com um cara te apontando uma arma? Então, são muitas variantes que a gente tem quando a gente tem um vigilante armado que pode trazer mais problema do que trazer segurança, na verdade. E aí, quando você pensa no segurança armado, você tem que pensar também que, às vezes, o meliante vai naquela portaria para roubar a arma do cara e fazer roubo em outro lugar. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que ficar ligado quando a gente tem vigilante armado em portaria. Não é a coisa mais tranquila do mundo. Eu, para contar para vocês uma coisa, a gente tem 3 carros pretos aqui, né? Eu e meus filhos. Cada um tem um. E a gente gosta de sair, tipo, 1, 2 horas da manhã para voltar 3, 4 horas da manhã, porque a gente gosta de dar uns rolês de carro, a gente gosta de carro. O que aconteceu um dia? Eu estava chegando, tinha um vigilante novo na portaria, e o morador tem que ter um procedimento quando chega. Tipo, você chegou à noite na sua portaria, desliga a luz do carro, que é para o vigilante poder ver quem está dentro do carro e poder dar o cheque ali na sua entrada, ele poder ter certeza que você, o morador, está entrando. Como a gente tem esse procedimento, as crianças também já sabem que tem que chegar com o carro, desligar o farol para o cara poder te enxergar, você passar ali, essas coisas todas. No primeiro carro que desligou, que era o meu, o cara já botou a mão na arma. Eu falei, porra, eu tô cumprindo um procedimento de segurança. O cara é tão mal treinado que ele não se ligou nisso.
ele já pôs a mão na arma porque ele tá ali com medo. Ele é um ser humano como outro qualquer. Então ele tá pilhado ali. Porque ele sabe que, pô, à noite, 3 carros pretos, tudo filmado, chegando, é bandido. Ele nem se ligou, porque quando eu saí, ele não viu. Ele tava em outra portaria e não viu. A hora que eu entrei, ele tava naquela portaria de entrada. O cara ficou pilhado, meteu a mão, já ia puxar a arma. Eu abaixei o vidro e falei, ô, morador. Aí ele, deixa eu ver se é. Porra, mas se o cara tá um pouco mais desequilibrado, ele faz uma besteira. Então a pior coisa do mundo é você colocar um vigilante armado. O que você faz? Você coloca o vigilante de uma forma que ele esteja protegido, que o condomínio esteja protegido, você fecha portão de noite, você dificulta. Você não deixa tudo aberto para o cara chegar ali e poder entrar. Então, a gente tem outras camadas da segurança que a gente trabalha para não colocar um vigilante armado na portaria. E aí, como eu já falei lá no começo, né, e vou repetir aqui só para você não esquecer, o grande problema das empresas de segurança. Tudo bem, você pegou lá uma que tem certificado de segurança, autorização de funcionamento, tem toda a documentação. Mas será que ela vai trabalhar direitinho? Você pensa, fala, mas será que eu estou seguro realmente com essa empresa? Por que eu não estaria? Bom, vamos lá. Por que você não estaria seguro? Porque tem muita empresa de segurança, e isso, olha, qualquer curso que eu vou dar, palestra, eu já falo, eu não tenho rabo preso com ninguém. Nem com sindicato, nem com empresa de segurança, com ninguém. O que é para falar que existe, eu falo, que não existe, eu não falo. Eu estou nesse ramo já faz bastante tempo, então, tipo, a empresa de segurança para entrar no condomínio, ela vai lá e oferece 10%, porra, normal, a gente sabe disso. Aceita quem não tem caráter, né? Mas tudo bem, a gente sabe que tem um monte de coisa. A empresa de segurança está trabalhando mal pra caramba e o síndico não está falando nada. Duas opções. Ou ele está ganhando da empresa ou ele não sabe nada mesmo. Boa parte deles não sabe nada mesmo. E já por saber disso, por que eu fiz esse curso de segurança em condomínio? Foi exatamente por causa disso. Porque eu sei que você não sabe o que cobrar. Então você precisa saber o que cobrar para você ficar em cima da empresa e fazer ela fazer. Essa questão, inclusive, da revista, muitos deles falam, mas o síndico quer. Tá, mas o síndico quer. Se o síndico resolver que você vai matar alguém ali dentro do condomínio, você vai matar só porque o síndico quer e você tem um contrato milionário com ele? Gente, a gente tem que pensar nas coisas que faz. Gerir um condomínio, uma associação de moradores, requer profissionalismo. Se não tem isso, fica complicado. Se você faz a empresa de segurança ceder às suas vontades, pode crer que ela não vai trabalhar da forma que tem que trabalhar. Se você não cobra dessa empresa o que tem que ser cobrado, pode ter certeza que você vai jogar dinheiro no ralo, porque eles vão fazer o que eles acham melhor, tipo, eu tenho lá os vigilantes controladores de acesso. Pô, preciso muito de um supervisor de segurança. Óbvio que não pode ser da empresa que está contratada. Por quê? Porque senão você vai botar um coelho para vigiar a horta de cenoura. Óbvio que ele não vai te contar as barbaridades que estão acontecendo ali dentro. Ele vai ficar na dele, o supervisor. Então, tipo, você pôs o cara lá, é de uma outra empresa ou apenas supervisor. Ele tem formação para isso, ele fez gestão em segurança privada e tudo mais, ele está ali. Ótimo, ele vai realmente levantar tudo. Não quer dizer que esse supervisor não possa ficar amiguinho dos vigilantes, porque pode também. Mas você, como diretor de associação, como síndico, você tem que ficar de olho nisso. Que é aquilo, dá trabalho, mas a gente faz rodar redondo. Então, a gente tem sempre que pensar. Segurança é como se fosse uma engrenagem. Gira tudo junto, não tem como fazer pela metade.